Vamos lá. Boa noite, pessoal. Então vamos começar nossa aula aí de modelos e linguagem de programação. Hoje a gente vai falar de subrotinas e passagem de parâmetros. É, Estruturas de controle e nível de unidade de programação. As estruturas de controle no nível de unidade de programação são mecanismos de linguagem utilizados para especificar o fluxo de controle entre as unidades de um programa. O mecanismo mais simples é o bloco, que cria um novo escopo de definição de objetos, sendo ativado e executado quando encontrado durante um processo de execução sequencial do programa. Isso aí está falando de quê? Dos blocos convencionais, né? Do que a gente chama de bloco de condicionais, bloco de repetição. São aqueles pequenos blocos que estão dentro do nosso roteiro de execução de programa e, no caso de condicionais, né, podem mudar ou alterar o fluxo de execução. Né? O de repetição, a gente não fala que é uma mudança de fato, mas, enfim, dependendo do ponto de vista, você pode considerar uma mudança, visto que você tem que voltar e executar os mesmos passos novamente até que a repetição seja satisfeita. Né? Então, de certa forma, você não está seguindo o fluxo natural, né? Você está fazendo com que é, você está fazendo com que é, você siga no mesmo fluxo, no entanto, com loops, né? Com retornos. Já os condicionais, não. Os condicionais eles vão te dar alternativas de execução. Né? O objetivo da condicional não é você executar tudo, é você executar parte de um código. Né? Então, quando você bota numa estrutura condicional, você valida se determinada condição for satisfeita ou não. Aquele bloco pode ser atendido ou não. Né? Então, na verdade, é uma forma de seleção do bloco que vai ser executado. Né? Mecanismos mais poderosos permitem ao programador transferir o controle de uma unidade para outra, através da chamada explícita dessa nova unidade. O que acontece, pessoal? Quando a gente cria esses blocos de programação de condicional, de repetição, esses blocos eles criam um escopo novo, né? Ele é um novo nível de acesso, digamos assim. Tanto é que se você declarar uma variável dentro de uma estrutura de repetição ou dentro de uma estrutura condicional, aquela variável ela só vale naquele escopo específico. Se você sair de dentro daquele escopo de repetição ou de condicional, aquela variável deixa de existir. Ela não faz mais parte, né? Ela está participando de um escopo mais reduzido. No entanto, né, como a gente está falando aqui, existe forma de você tentar transferir esse controle para uma outra unidade externa. Ou seja, eu estou tentando buscar aqui uma alternativa de execução do meu programa que eu não fique atrelado sempre ao mesmo bloco monolítico que eu desenvolvi, né? Ou seja, eu posso delegar esse controle de execução de algumas atividades para outras unidades que fazem parte do conjunto da minha solução. Na maioria dos casos, a unidade chamada está subordinada à unidade que chamou. Isso é importante, tá, pessoal? Relação de subordinação. Ou seja, ela é dependente, de certa forma, é uma dependência, não é uma dependência existencial, mas é uma dependência de consequência entre esses elementos que garante que você precisa, digamos assim, você se reporta para a unidade que te chamou. É, a gente vai ver com mais detalhe aqui à frente os entremeios, ou de repente o que de fato faz sentido dentro de uma estrutura segregada, onde você delega funções ou parte de execução de programa a outras unidades, ou aquelas que você opta por ficar dentro do seu, a gente chama curral, né, dentro do seu cerco, né, dentro da sua área, do seu espaço, né? É, Esse é o caso de subprogramas, onde o retorno é feito de uma operação, através de uma operação do tipo return. Pessoal, olha só, é, prestem atenção nessa última definição aí, porque aqui está dizendo o seguinte: este é o caso de subprogramas onde o retorno é feito através de operação do tipo return. Ou seja, está tentando classificar o tipo de chamada, o tipo de tarefa, o conjunto de passos,
onde delega não, né? Onde devolve ao chamador o controle da operação. É, isso é uma informação importante, porque se a gente é programa em C, a gente fica meio tentado a achar que aquele return lá é padrão, né? Que todo mundo tem que oferecer o return, e quem não tiver return está errado, então não é função. É, tem que se avaliar, porque nem todas as linguagens ela vai explicitar o comando do tipo return como um return. Ou seja, tem linguagens que pode simplesmente, sei lá, gravar num determinado lugar, botar no blackboard, num quadro onde alguém possa ir lá e acessar a informação. Enfim, isso aí depende muito, né? Depende da especificação. Então não tem como garantir muita coisa. Mas é importante saber que são operações do tipo return e não são as Ô, professor, operações return. Pode falar. professor, o programa sem essa operação ele vai ficar um pouco mais pesado. É ou não? Ou eu estou pensando errado? Porque aí ele vai chamar a operação, vai fazer e já vai dar o retorno. Se ele for salvar em outro local, eu vou ter que ir lá buscar em vez de já pegar a informação que está aqui. Eu viajei ou É, tá certo isso aí? isso tudo pode ser relativo, né? Porque quando você fala em você ter um quadro de compartilhamento de informação, é uma área compartilhada de memória. Na verdade, você pode ter outros problemas em relação à concorrência, lock, esse tipo de coisa. Mas, assim, o acesso em si, você pode já produzir tudo no quadro, entendeu? Para os outros consumirem. Não necessariamente você tem que esperar terminar a sua execução para você projetar o que está lá. Às vezes pode ser em tempo de execução mesmo, assim, durante o fluxo mesmo, à medida que você for necessário criar aquela informação ou escrever aquela informação de alguma forma, aí você tem o recurso que você pode utilizar. Entendi, entendi. Beleza. É, no caso de linguagens que possuam facilidades em tratamento de exceção, a transferência de controle é implícita. Isso aí é a especificação interna da linguagem, né? Não necessariamente a gente vai ver isso, é, é, isso pode ser palpável para a gente por hora, né? Às vezes nem sempre. A execução de uma unidade pode provocar uma exceção no processamento e implicitamente o controle é passado para um tratador de exceção associado àquele tipo de exceção. Pessoal, olha isso daqui. Deixa eu. Deixa eu carregar aqui a. Eita, peraí. Olha só, esse exemplo aqui eu acho que eu fiz na aula com vocês em algum momento lá atrás. É... Mudei isso aqui para quê, gente? Isso aqui virou o quê? Data? Hum, calendário. Hum.
Eita ferro, hein? Isso aqui é interface. Gregorian Calendar. Ih, toca é uma desgraça, galera. Só porque não tá funcionando, eu quero botar o troço funcionar. Isso nem, talvez nem vou usar no exemplo. Nem vou usar, mas é toque. Beleza, ó. É, é, olha só, galera, que eu tô mostrando para vocês aqui. Vocês estão conseguindo ver aqui minha tela? Sim, sim, professor. Olha só, quando você opta por usar um, um- uma condicional, você está alterando o fluxo do seu programa. Deixa eu ver se eu consigo anotar isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo rabiscar. Desenhar. Consigo. Ver se eu consigo fazer um desenho aqui. Consigo, olha só que perfeição. Vamos lá. Olha só, você tem um fluxo do programa. Quando você decide por usar uma estrutura condicional, por exemplo, o que você faz? Você está criando o quê? Alternativa de fluxo daquele programa, ok? O que acontece? Quando você tem o que a gente chama de chamada de função, o que ele está fazendo? Essa daqui é o principal. Principal. E aqui tem uma outra chamada pessoa. Perfeito, isso aí. Tem outro cara aqui, ó, tá vendo? Vivendo. Quando você faz essa chamada, o que ele está fazendo? Ó, ele está vindo aqui, o fluxo de controle, ele saiu daqui, no if ele veio para cá, e agora ele veio para onde? Para cá. O fluxo de controle do programa saiu desse fluxo para esse cara aqui. E aí esse cara vai fazer o quê? Ele vai receber sei lá, o nome da pizza e vai gerar um pedido, por exemplo. Né? Então ele vai aqui embaixo, ele exclui. E aí depois de excluir, o que ele pode fazer ele pode devolver, no caso, essa informação. Pode devolver. Se porventura a gente então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: você tem dois processos, duas funções, duas classes, e esse controle de fluxo, olha, ele está sob custódia desse cara, foi passado para esse, ele usou, e depois ele devolveu para um alternativo desse cara aqui. Então, assim, você tem mudanças no próprio fluxo, né? Quando você tem a chamada de função, você faz isso, você segrega você delega a execução da função para outra pessoa, né, outra entidade, vamos chamar assim, e a gente faz isso com consciência, sabendo do que pode acontecer. E em algum momento esse cara aqui pode devolver para a gente o fluxo, ou de repente não. Ou se ele não quiser devolver,
ele poderia finalizar e, sei lá, e já mandar um e-mail para o cliente, whatever. Tipo assim, não tem garantia de que ele deveria funcionar é, 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 exatamente dessa forma, né? Então, isso é uma informação bem útil, né? E aí, vamos lá, vamos continuar aqui nossa história. Então, ó, eu vim aqui, chamei uma função, vim para cá, chamei outra função, que é uma função de string, vim para cá, ela fez alguma coisa e me devolveu para cá, né? Então, aqui também tá a outra empresa lá que eu... Empresa J. Então, eu deleguei isso para uma entidade externa, vamos chamar uma empresa, por exemplo, né? Ou seja, eu mandei para fora. Sei lá quem que vai fazer esse troço, né? Ou seja, deleguei meu fluxo. É, por que eu estou falando que eu estou jogando para fora? Porque essa função aqui no meu programa é uma função da biblioteca string. Isso aqui não fui eu que fiz não, tá, pessoal? Isso aqui é uma coisa que alguém fez, ou seja, uma entidade externa, um cara que eu não faço a menor ideia de como que ele fez aquilo. Então, um sujeito totalmente externo aqui. Então, o fluxo foi, né, e saiu voltando, digamos assim, né? Ou seja, até a gente chegar num ponto que a gente não conseguiria mais descer. E essa coisa vem voltando. O importante é o seguinte: percebam, a primeira coisa que vocês têm que ver é a mudança de propriedade do controle de fluxo, né? O controle de fluxo ele está navegando entre os caras. Ou seja, hora ele está em um, hora ele está em outro, ele está tentando se encontrar ali, né, no meio da, desse cenário, né? Então é um fato bem relevante, né? E aí, vamos lá, vamos seguir aqui nesse exemplo. Mesmo com esse conjunto de coisas, ou seja, com esse monte de função envolvida. Ah, mas professor, esses caras estão todos no mesmo pacote. Ah, isso aqui é tranquilo de lidar. Ok, então tá ótimo. Só vou botar duas questões. Primeiro, a coisa que a gente mais usa, mais ouve em computação é relaxa, a gente dá conta. E o que a gente, isso é o que é o que a gente mais ouve. E a segunda coisa que a gente mais ouve é: e não tem ninguém para dar conta. O cara que disse que ia fazer não fez, não sabe fazer. Então assim, é, é difícil a gente entregar 100%. Dependendo da complexidade do seu fluxo, você precisa ter um plano alternativo para tratar as coisas. Assim, é difícil você delegar na sua totalidade a execução para uma coisa que você não conhece, para uma entidade que você não tem total domínio sobre ela, né? Você não sabe exatamente como que ela pode se comportar, tá? Eu garanto que se você hoje fizesse um programinha em C que somava dois números, você poderia falar assim: professor, eu tenho total domínio do que eu estou fazendo. Tudo bem, cara, é um sistema simples, em teoria você deve até ter domínio mesmo. Mas à medida que a coisa vai se tornando mais complexa, não subestime, não ache que já tem o controle total da informação, que não é uma verdade, assim, não necessariamente é assim que funciona. Então, assim, é um ponto a ser considerado, tá? Então, só para terminar aqui esse exemplo, né? Então, olha só, a gente tinha um if que já fez uma mudança no curso aqui, né? Tô no fluxo, mas eu fiz uma mudança, né? Meu if deu uma escapulida. Esse if chamou o getNome, que é uma função. O getNome fez o quê? Se associou, né? Produziu um resultado para uma outra função e ends e ignore qualquer coisa. O que ele está fazendo? Ele está literalmente, né, ignorando aqueles campos. Aqueles campos vão deixar de ser trazidos. Então, assim, até onde isso é realmente eficaz, né? Para que eu vou, sei lá, enfim, produzir um conhecimento que não é consumido, né? Isso aí não bate muito bem, não. Então, beleza. Chegamos aqui no elemento. Então,
olha só que coisa interessante. Isso aqui, rapaz, acontece nas melhores famílias, tá, pessoal? Eu acho que essa pode ser uma das razões que eu nunca bebi e pretendo nunca beber, porque é, é, é- é- enfim, é um negócio bem, bem, bem particular, vamos dizer assim, né? Mas enfim, vamos lá. Olha só, deixa eu tentar fazer um. Não, aqui não tem muito. Aqui não tem muito. Vai ter que ser isso mesmo. Tá, vamos embora. É, Até aqui tudo bem, né? Fizemos o if, que é um controle de fluxo interno do próprio módulo, fizemos uma chamada para uma função dentro do nosso domínio, dentro do nosso escopo, uma função que eu criei, ou seja, isso aqui é meu domínio, isso aqui eu tenho total condição de lidar com isso, né? Ou seja, eu sei o que isso aqui pode é, me, me, é, me produzir, né? Ou seja, eu tenho um certo domínio sobre isso. E fiz uso de uma função que está fora do meu domínio, fora da minha casa, né? Numa entidade externa, num ambiente separado, ou seja, desvinculado aí do nosso programa que a gente pode fazer uso, ou seja, uma caixa preta. Tudo bem que isso aqui pode não ser uma caixa preta total, mas enfim, é um componente caixa preta. Está fora do nosso escopo. E eu deleguei esse controle até lá. Só que o que acontece? Não é o caso dessa função ela liberar uma exceção. Eu fiz uma forçada de barra aqui para gerar uma exceção, porque eu queria fazer uma explicação justamente sobre esse controle de fluxo em exceção. Em algum momento, esses caras, eles podem, mesmo o controle de fluxo estando sendo delegado de um para o outro, em algum momento eu posso sair totalmente da rota do programa. Quando eu falo sair totalmente da rota, eu estou indo para todas as funções que não estão previstas num caminho feliz, né? No código que a gente faz, onde a gente prevê o caminho feliz, né? Ou seja, onde as coisas todas funcionam e dão certo. Pode ter uma exceção. E aí, Ô, exceção, né? A professor, exception. Oi, oi, oi. é como se fosse o go-to? Não, a exception é um erro que acontece e você sai totalmente do fluxo. É um fluxo de erro, assim. É um fluxo totalmente alternativo do programa. Não chega a Entendi. ser o GoTo, foi um recurso que acabou sendo descontinuado em algumas linguagens, mas o GoTo ele é como se fosse somente um salto, assim. Muita gente fazia loop usando o GoTo, né? Ou seja, ou até mesmo fazendo referências a funções usando o GoTo. No caso da exception é assim, aconteceu um evento e esse evento disparou um segundo elemento. Ou seja, pensa assim, um sujeito adormecido. Aí aconteceu um evento e esse cara tomou o controle da situação. É isso que eu estou querendo dizer. Imagina assim, se você fosse fazer uma analogia aqui à sua casa, pensa no seguinte, vocês estão lá muito bem, tranquilo, felizes, vamos supor que vocês têm uma criança em casa, né? Aí uma criança foi te pediu sei lá, pediu para você um pacote de biscoito. Você foi lá e entregou o pacote de biscoito para a criança. Ou seja, você delegou para a criança um pacote de biscoito. E aí, essa criança ela pode, de repente, passar o pacote de biscoito para outra criança. Né? Então, você pode ter delegação da delegação. Não tem problema. Isso é o que a gente está fazendo aqui nesse exemplo nosso aqui que a gente mostrou. Aonde que eu quero chegar? Vamos supor que aconteceu um evento, sei lá, começou a pegar fogo na casa. Meu amigo, não interessa com quem está o controle do fluxo. Você, como responsável da casa, você vai catar todo mundo e sair e. Entendeu? Assim, é uma ação de guerra. Tipo, cara, eu não tenho que perguntar ou pedir ou solicitar o controle. Esse controle eu tomo a força para mim, para eu poder agir, para a gente poder salvar a vida das pessoas que estão morando naquela casa. Então, assim, o exception é uma coisa que ele não foi convidado para chegar, mas deu algum erro, pipocou alguma coisa, então ele é o cara que entra para poder tratar isso. Ele assume o controle da situação. Então ele é um evento disparado, uma ação disparada a partir de um evento. E por que eu estou frisando tanto exception? Exception é uma das formas de você delegar o controle de fluxo. Só que diferente dos outros, que recebe delegação direta, né, ou seja, uma pessoa delegando para outra, o exception não. O exception não necessariamente ele tem que receber uma delegação.
um evento pode disparar uma exception e aí ela toma conta do controle. O controle passa para ela. Ok? Faltam alguns minutos aí para encerrar o nosso tempo aqui do Zoom. Eu vou